Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres pela jornada do professor Kenneth Wapnick. Também sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando no canal agora, na página do Instagram agora. Curte, se inscreve no canal, segue aí a página no Instagram. Todos os dias a gente faz aqui essa lição de um curso em milagres no Instagram ao vivo e depois eu mando a aula para o YouTube. Então você que gosta da plataforma do YouTube, tá sempre lá essa live, certo? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana, eu sou terapeuta, sou estudante de um curso em milagres e o propósito aqui é a gente estudar juntos, porque estamos todos no mesmo barco, querendo voltar para casa. Tá bom, meus amores? Quem ainda não está familiarizado com o curso em milagres, posso dizer para vocês que é um estudo espiritual não dualista, né? Onde o autor desse curso, que é Jesus, nos diz que a nossa principal função dentro desse curso é uma das principais, né? É a gente negar a negação da verdade. E qual é a verdade sobre nós? É que nós somos um único ser e que a gente é unido a Deus de uma maneira que não pode ter havido separação. A gente não pode separar de Deus. E que a gente é espírito, que a gente é mente. Então a gente faz esse caminho contrário. Na verdade, a gente foi ensinado desde que a gente se conhece por gente que o mundo é dualista, que o mundo real é isso que a gente enxerga, que a gente toca, que a gente vê. E na verdade, o ensinamento não dualista puro, ele ensina que isso aqui não passa de um sonho. O filho entrou num sono profundo, filho de Deus entrou num sono profundo e está sonhando com esse mundo de horrores aqui. Então, a gente começa a fazer um caminho contrário, substituindo o sistema de pensamento do ego, porque Jesus usa aqui essa mente equivocada como ego, e nos ensina a voltar para a nossa mente certa, que se identifica com Deus, se identifica com um ser ilimitado, eterno, puro amor, sem pecado. Então é um caminho muito lindo. E sempre que a gente começa essa lição de um curso em milagres, a gente para um pouquinho, né? Eu convido vocês para a gente fazer aquela respiração mais profunda, para a gente se conectar com Jesus e com o Espírito Santo, para a gente entrar na sala de aula com eles, deixando o professor equivocado do lado de fora da sala de aula e a gente entra totalmente disponível para aprender o curso de Jesus. E isso tudo para a gente, né, baixar a frequência dos pensamentos acelerados, aquela tagarelice mental, que é toda do ego, né? Quando a gente começa a se conectar com o nosso verdadeiro ser, com a nossa mente certa, com o Espírito Santo, com Jesus, a gente começa a baixar essa frequência e começa a baixar as barreiras também para aprender esse curso com Jesus, porque a verdade sobre nós, ela é totalmente o oposto do que a gente tem aprendido. Então, a gente precisa muita disponibilidade, vontade de aprender, sincera, né? Honestidade com a gente mesmo. E soltar tudo nas mãos de Jesus e do Espírito Santo. É aí que está a fé e a confiança no professor desse curso. E eu senti de trazer para vocês aqui essa oração linda que faz parte dos princípios especiais dos trabalhadores de milagres,
que é uma oração que eu faço todos os dias antes de abrir essa live aqui com vocês. E acredito que todos os estudantes de um curso em milagres sinceros já tem que estar carregando isso. Se você não carrega isso ainda, eu sei que com a tua sinceridade, com a tua honestidade em querer realmente voltar para casa e aprender esse curso, você vai começar a fazer essa oração todos os dias também. Vou mostrar para vocês porque eu até enquadrei ela aqui e tenho na minha parede. E a gente vai fazer ela juntos agora então. Vocês podem fechar os olhos e acompanhar mentalmente toda essa oração antes da gente começar a lição de hoje, tá bom? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer, o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. E eu serei curado à medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Amém. É lindo. Princípios especiais dos trabalhadores de milagres. Está no início do livro texto essa oração. Eu acho que é no capítulo 2, já digo para vocês, capítulo 2, seção 5, tá ali, os princípios especiais dos trabalhadores de milagres. Bom, meus queridos, é o seguinte, a lição é longa de novo, mais uma vez, mas é maravilhosa. Ontem a gente viu Jesus falando então do perdão, mas fazendo o comparativo do perdão para destruir, que é esse perdão do mundo que a gente está acostumado, e depois ele falou um pouco sobre o que é o perdão verdadeiro, né? E hoje a gente vai fazer o contraste do amor com o amor especial. Então, quem ainda não tinha entrado em contato com o que significa o amor especial num curso em milagres, vai ver hoje, tá bom? Então, o que o professor Kenneth fala aqui, antes de dar a ideia principal, é que aqui a gente vai ver o contraste entre o que é positivo, que é o amor verdadeiro, e o que é negativo, que é o amor especial, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver hoje. E a lição 127 diz: não há nenhum amor exceto o de Deus. E já no primeiro parágrafo ele já diz, Jesus diz, talvez penses que diferentes tipos de amor são possíveis. Talvez penses que há um tipo de amor para isso, outro para aquilo, um modo de amar uma pessoa e ainda outro modo de amar uma outra. Esse é o amor do ego, é o amor do mundo aqui, né? Dessa mente equivocada. E o tema então é amor especial, a gente já viu. Por exemplo, o professor Kenneth já dá um exemplo aqui pra gente visualizar já de cara o que é o amor especial, né? O amor entre esposos ou amantes é diferente do amor entre pais e filhos, ou entre amigos. O amor por um animal ou uma planta não é o mesmo amor por um ser humano. E o amor por Jesus e por Deus difere de todas as outras formas. E pra gente parece uma coisa muito... Mas isso é óbvio, que eu não vou amar um bicho ou uma planta do mesmo jeito que eu amo o meu filho, meu pai, minha mãe, meu marido. Pra gente é algo óbvio, porque isso é o sistema de pensamento do ego. Os muitos tipos de amor provam que o ego está certo. Provam, né, gente, que o ego está certo.
entre aspas. Existe realmente uma hierarquia de ilusões, viu só? Como a primeira lei do caos proclama. Além disso, entre os diferentes tipos de amor, alguns são considerados superiores a outros. Assim, dizemos que o amor de Deus existe em um plano superior ao amor sexual ou romântico, por exemplo, ou que nada é mais puro do que o amor de uma mãe, deixando de lado o amor por um animal de estimação, planta ou causa. E aqui a gente vai para o segundo parágrafo da lição que diz: o amor é um. O amor não tem partes separadas nem intensidades diferentes. Nele não há tipos ou níveis, divergências ou distinções. Então aqui Jesus já está fazendo um comparativo do que é amor. É uma coisa só. E só o que existe é o amor. Só o amor que existe é só o amor de Deus. E ele é como ele mesmo, inteiramente imutável. O amor verdadeiro é imutável, não se altera conforme o papel do personagem aqui no mundo, né? Nunca se altera com uma pessoa ou uma circunstância. Ele é o coração de Deus e também do seu Filho, Cristo, o nosso verdadeiro ser. E aqui o professor Ken desenvolve esse parágrafo, aprofunda esse parágrafo, dizendo que o amor no sonho, aqui no mundo, nesse sonho. Aliás, era uma coisinha que eu queria dizer para vocês, não sei se eu já não disse em algum outro vídeo, mas isso é bem importante. Principalmente para aqueles cristãos que estudam muito a Bíblia, sempre estudaram muito a Bíblia, né? Que tem uma coisa, sabe, que chama atenção, aquela pulguinha atrás da orelha, no mínimo uma pulguinha atrás da orelha para a gente começar a refletir e questionar o nosso sistema de pensamento, questionar tudo que a gente já aprendeu sobre a verdade sobre nós e sobre Deus, começar a questionar quando a gente vê aquela passagem na Bíblia. A gente sabe que tem muitos equívocos na Bíblia, né? Mas tem algumas passagens que podem nos ajudar, sim, a começar, né? Pensar assim, opa, tem alguma coisa aí. Quando diz que o Filho de Deus caiu em um sono profundo, aonde está a menção na Bíblia dizendo que o Filho de Deus despertou desse sonho profundo? Não tem, né? Então, na verdade, não é só essa passagem na Bíblia que faz a gente começar a questionar as coisas que estão lá. E Jesus diz num Curso em Milagres que a verdade ela é racional. A irracionalidade tá na gente nunca ter questionado a realidade desse mundo aqui. Então, como Jesus nos ensina, esse mundo aqui é o sonho do Filho de Deus, que caiu num sono profundo e ainda não despertou porque caiu na culpa de achar que essa realidade, que a gente destruiu o céu, destruiu Deus, fugiu de casa, aquela coisa toda. Então, a gente está vivendo num sonho insano. E aí o professor Ken fala aqui que o amor no sonho é expresso de formas diferentes, pois como acabamos de ver, ele tem muitas formas diferentes. Tudo que é diferente está aqui nesse mundo de sonho, porque a realidade, a nossa realidade como filhos de Deus é imutável. Não tem separação, não tem divisão e não tem diferença. No entanto, se nosso amor aqui realmente refletisse o amor do céu, seria imutável, é isso aí, não afetado por coisas que os seres amados fazem ou deixam de fazer. Seria mesmo que a gente
diz que o amor de Deus é um amor incondicional. Só que a gente, mais uma vez, a gente fala bastante disso, né? Que muita coisa a gente fala da boca para fora porque a gente não tem consciência do que vai no nosso inconsciente, até entrar em contato com o que Jesus ensina em Um Curso em Milagres. Na verdade, lá no nosso inconsciente, gente, a gente não tem consciência, tá escondido. A gente não acredita de verdade que Deus é puro amor e que o amor de Deus é incondicional. A gente acha que Deus castiga quem merece, né? A gente, inclusive, tem esperança que isso seja verdade, que o sistema do pensamento do ego, né? De pensamento do ego, no sistema de pensamento do ego, a gente chega a sentir alívio de pensar que Deus vai punir o filho que fez coisa errada. Mais um grande equívoco do nosso sistema de pensamento que o ego fez a gente pensar que Deus castiga. Na verdade, Deus nem perdoa o filho, porque na verdade ele não julga o filho, né? Até teve uma postagem hoje no Instagram que eu coloquei aí sobre isso, que Deus não julga porque Deus não castiga porque Deus nunca julgou o seu filho, né? Então, no entanto, quando você ama algumas vezes e não ama em outras, não importando o quanto seu amor pareça ser santo, ele tem que estar vindo do seu ego e não da sua mente certa. É o ego que algumas vezes amas e algumas vezes não. O reflexo do amor verdadeiro reflete a unicidade e imutabilidade de Deus. Essas declarações não estão destinadas a nos fazerem sentir culpados. Mais uma vez, aqui é um curso de desfazer a culpa, né? Não para fortalecer a culpa. No entanto, quando olhamos para nossos relacionamentos amorosos e percebemos o quanto são variáveis e imutáveis, ficou um sentido estranho essa. Parece que não teve fim essa frase, né? Mas então, assim, isso na verdade não é para que a gente se sinta culpado, né? Dizendo que na verdade o nosso amor é totalmente da mente errada, vem totalmente do sistema de pensamento do ego, porque uma vez a gente ama, outra vez a gente não ama, ama uns e não ama outros, né? Então, só que isso é só pra gente ficar ciente do conteúdo do nosso inconsciente e não para que a gente se sinta culpado, né? Quando nós olhamos para os nossos relacionamentos amorosos e percebemos o quanto são variáveis e mutáveis, a gente percebe que tipo de amor é esse. É um amor especial, que é o lado negativo do amor, como Jesus ensina aqui. Não podemos mudar nossos equívocos, mais uma vez, a menos que primeiro percebamos que os fizemos. Primeiro a gente tem que ter consciência dos nossos equívocos para que eles sejam desfeitos, né? A gente precisa reconhecer. Portanto, é útil ver o quanto somos não amorosos durante o dia. Nós amamos as pessoas quando são benignas conosco. Se não forem, nosso amor muda. Quem que não é assim aqui? Todos. Portanto, precisamos ver nossos sentimentos mutáveis para que possamos pedir a Jesus para nos ajudar a perceber que estamos refletindo nossa crença no pecado, a origem de toda mudança. Porque quando a gente acreditou que a gente pecou, foi acreditar que o Filho de Deus é mutável, que Deus é mutável, que o céu é mutável e que tudo, então, amor e tudo é mutável. Por isso que ele fala, né? Que o pecado é a origem, então, de toda mudança. Assim,
vemos em outro o que escolhemos não reconhecer em nós mesmos. A separação pecaminosa de Deus e de seu coração de amor. O pecado do qual nos acusamos é termos amado Deus uma vez, mas depois termos decidido que seu amor não era suficiente. Tá aí a origem. A origem da gente um pouco amar uma pessoa, outro pouco não amar. Amar conforme ela, o que ela faz, o que ela dá, o que ela proporciona. Ou não amar se ela não faz o que a gente gostaria que ela fizesse. Ou desgostar, né? Então, o pecado do qual nos acusamos é termos amado Deus uma vez e depois decidido que o amor dele não era mais suficiente. E foi aí que o ego fez o amor especial, para substituir o amor de Deus. Queríamos nosso especialismo e individualismo em vez disso. E a gente continua escolhendo isso, né? Na origem, a gente decidiu que o amor de Deus não era mais suficiente para nós, porque a gente queria ser especial, a gente queria ser individual, a gente queria separação, que Deus visse o quanto que eu sou especial, mas o outro irmão não, né? Depois que a gente acreditou na separação do Filho de Deus, né? Que a gente acreditou ter separado o Filho de Deus em bilhões de consciências, né? Fazendo um parêntese aqui, também mais uma coisa, né? Na Bíblia não diz que Deus teve bilhões de filhos, né? Então a gente vai começando, né? A questionar. É só quando a gente começa a questionar essas verdades aí é que a gente tá preparado para começar a tirar os véus, né? Então, nós, portanto, acusamos a nós mesmos de um amor mutável, inconsciente, e a maneira característica do ego, característica do ego, projetamos o pecado, acusando os outros de serem infiéis e inconstantes em seu amor. Quem diria, hein? Quem diria que essas acusações que a gente faz com os irmãos não é confiável, é uma pessoa traiçoeira, é uma pessoa que não merece confiança, é uma pessoa inconstante, infiel. Tudo isso inconscientemente está lá na origem, na mente, na causa na mente, que é achar que o amor de Deus não era mais suficiente para nós e que a gente queria o especialismo e o individualismo, então a gente não quis mais, a gente traiu a confiança de Deus. Porque o que a gente vê no irmão, o que a gente acha do irmão, se a gente acha que ele é infiel, que ele é inconstante, na verdade, inconscientemente, eu acho isso de mim mesmo. Porque nós somos o mesmo Filho de Deus, Cristo. Deus, mais uma vez, não teve bilhões de filhos. Então, nós somos o Filho de Deus, um único ser. Na verdade, queremos que as pessoas sejam infiéis e inconstantes. Nós queremos, porque isso nos permite vestir a face de inocência do ego, dizendo que eu sou inocente e o outro é culpado. A gente projeta. Voltando na lição, mais um parágrafo da lição, o significado do amor é obscuro para aquele que pensa que o amor pode mudar. Ele não vê que um amor mutável tem que ser impossível. E assim pensa que pode amar às vezes e às vezes odiar. Nós sempre tentamos justificar nosso ódio, diz o professor Ken aqui nessa reflexão. Eu não sou sempre assim.
você me deixou desse jeito. A gente tenta justificar o nosso ódio, né? Então, eu não sou sempre assim. A culpa é tua, tu que me faz, né, ser assim. Eu nasci inocente e bom, mas o maltratamento dos meus pais me fez odiar a todos. Essa é uma das justificativas, né, dentre bilhões que a gente inventa. Não foi minha culpa. Nós nos identificamos com algo que justifica nosso ódio, permitindo-nos evitar a responsabilidade pelo nosso amor mutável. Porque a gente acredita, né? No sonho profundo, a gente acredita que a gente achou que o amor de Deus não era mais suficiente para nós. Assim, essas palavras falam da face da inocência no capítulo 31. A face da inocência acredita que é boa dentro de um mundo mau. Esse aspecto pode ter raiva, pois o mundo é ruim e não é capaz de prover o amor e o abrigo que a inocência merece. E assim, frequentemente, essa face se banha de lágrimas pelas injustiças que o mundo faz para com aqueles que querem ser generosos e bons. Esse aspecto nunca ataca em primeiro lugar, mas a cada dia uma centena de pequenas coisas constituem pequenos ataques à sua inocência, provocando-a à irritação e afinal abertamente ao insulto e ao abuso. A face da inocência que o autoconceito veste com tanto orgulho pode tolerar o ataque em autodefesa, pois não é fato bem conhecido que o mundo trata com dureza a inocência indefesa? Então, há pouco tempo o professor Ken já tinha comentado essa passagem da face da inocência, né, gente? Então, tudo o nosso inconsciente projetando lá fora cenas e situações para provar que o mundo é ruim, que as pessoas são más, mas que eu sou inocente, né? Então é um sistema de pensamento totalmente insano, porque imutável, né? Se ele fosse real, né? Mas ele é ilusório. Só que ele ora diz para nós, faz a gente vestir a face da inocência, que é ver o outro como culpado, como mal e eu como bom. Mas como ele é tão mutável, daqui um pouco a gente tá inconsciente também, mas sofrendo os efeitos de acreditar que a gente é mal, que a gente é pecador. E que a gente tem tanto pavor de olhar para essa culpa que a gente projeta nos outros, fazendo os outros parecendo maus e eu parecendo inocente. Viu como o sistema de pensamento do ego, mesmo que sendo ilusório, ele joga com a gente, por quê? Porque a gente deu realidade para ele. Não que ele possa ter real efeito sobre o Filho de Deus, sobre o nosso ser que a gente é. Mas ele parece ter efeito aqui no sonho porque a gente deu realidade, mais uma vez, que é que nem quando a gente está assistindo um filme, uma novela, e daqui um pouco a gente está querendo afagar o mocinho, botar no colo, fazer cafuné, e a gente tá querendo matar o bandido. Isso é se identificar com os personagens dentro do sonho. E é isso que a gente faz o tempo todo, a gente dá realidade às insanidades do ego, que ora diz que a gente é inocente, o mundo culpado, ora diz que a gente que é um monstro, e a gente tá acredita nessa coisa mutável e nessa dualidade que na verdade não existe de modo algum, né? Então, dessa forma, o nosso ódio é mascarado com amor. O ego mascara tudo para que a gente nem sonhe com a verdade. E o nosso auto-ódio
permanece protegido pelo escudo da inocência e indefesa. Pronto, tudo que eu falei aí antes, o professor Kenneth fala numa frase só, né? Então, dessa forma, o nosso ódio é mascarado com amor especial. E o nosso auto-ódio permanece protegido pelo escudo da inocência e indefesa, né? A face da inocência aqui e o malvado lá fora, o mal lá fora. Vamos voltar aqui para a gente não ficar perdidos. Vamos ver o que o Jesus falou na última frase que ele diz que assim a gente às vezes pensa que pode amar e às vezes pode odiar, né? E ele também pensa que, né? A gente na nossa mente errada também pensa que o amor pode ser dado a um e negado a outros, e ainda assim permanecer sendo o que é, ainda assim permanecendo sendo amor. Grande equívoco, né? Nesse mundo é impossível amar a todos do mesmo jeito na forma, o professor Ken tá falando, né? No entanto, então assim, o professor Ken vai lá na prática e diz assim, né? Esse curso é um curso da mente, não é um curso da forma. Porque, claro, nesse mundo aqui de sonho, é impossível amar a todos do mesmo jeito, na forma. No entanto, o foco de Jesus nunca está no comportamento, mais uma vez, mas apenas no conteúdo. O pensamento que nega o amor a certas pessoas ou grupos, ou algumas pessoas em certos momentos, né? Ele diz que, sim, agora eu fiquei confusa, vou ler de novo, tá? Então, nesse mundo é impossível amar a todos do mesmo jeito na forma. No entanto, o foco de Jesus nunca está no comportamento, mas apenas no conteúdo. O pensamento que nega o amor a certas pessoas ou grupos, ou algumas pessoas em certos momentos. Então, assim, ele não está falando na forma, ele está falando no conteúdo. Ele não está falando, né, da moldura. Ele está falando do conteúdo da moldura. Nessa incisiva passagem do texto, Jesus nos instrui sobre a natureza totalmente inclusiva do amor, a correção para o pensamento de exclusão do ego. Não podes amar partes da realidade, gente, é do capítulo 15, tá? Não podes amar partes da realidade e compreender o que o amor significa. Se queres amar de modo diferente de Deus, que não conhece amor especial, como podes compreender o amor? Acreditar que relacionamentos especiais com amor especial podem te oferecer a salvação é acreditar que a separação é a salvação. Pois é na completa igualdade da expiação que está a salvação. Como podes decidir que aspectos especiais da filiação podem te dar mais do que outros? Aspectos especiais da filiação, né, gente? É nós, cada um, né? Ana, João, Maria. Nas instruções, nas lições iniciais do livro de exercícios, Jesus disse que nossos olhos não devem abranger tudo no quarto e que nem podemos pensar sobre tudo. No entanto, ele foi claro sobre não excluirmos especificamente qualquer coisa, pois a ideia de não exclusão é crucial para o seu currículo. Não exclusão de tudo. As declarações que encontramos aqui fazem eco às primeiras instruções de Jesus. As formas são diferentes, mas seu conteúdo é o mesmo. Tornamo-nos conscientes do quanto somos tentados a excluir. Então, um curso em milagres, Jesus vem ensinar a gente de infinitas maneiras
Mas se a gente conseguisse enxergar o conteúdo de um Curso em Milagres, a gente ia ler o primeiro capítulo e não ia precisar mais. Porque o conteúdo é o mesmo. É a forma que é o que Jesus usou. O que é a forma que Jesus usou? Palavras. Então ele usa as palavras em forma de símbolos para simbolizar o mesmo conteúdo do início ao fim. Diferentes coisas mas falando a mesma coisa, falando com palavras diferentes, mas falando a mesma coisa, né? Não é tão importante se você exclui uma imagem conforme seus olhos vagueiam pelo quarto, mas realmente se torna importante se você exclui certas pessoas do seu amor. Acreditar nessas coisas sobre o amor é não compreendê-lo, Jesus diz. O amor é conteúdo, o professor Kenneth fala pra gente aqui. Nas sessões do texto sobre os relacionamentos especiais, Jesus é enfático sobre o especialismo ser o triunfo da forma à custa do conteúdo. Claro, porque quem que consegue ver Cristo no irmão? Quem que consegue ver além da forma? Porque o especialismo faz a gente dar atenção e realidade para a forma sempre. O conteúdo a gente vai dar importância lá num segundo, terceiro, quarto, quinto momento. Mas de primeira coisa pra gente é forma. E a gente julga pela forma. Aqui está uma passagem representativa. Sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial te tentar a buscar o amor em um ritual, lembra-te de que o amor é conteúdo e não forma de espécie alguma. O relacionamento especial é um ritual de forma, com o objetivo de elevar a forma para que ela tome o lugar de Deus às custas do conteúdo. E mais uma coisa, confirme que o corpo é real. Não há nenhum significado na forma e nunca haverá. Uma vez que estamos quase exclusivamente identificados com a forma, nossos corpos, é inconcebível para nós que a forma do amor seja irrelevante. Portanto, não entendemos sua natureza completamente inclusiva e acreditamos que podemos realmente amar algumas partes da filiação, mas não toda ela. Se o amor pudesse fazer tais distinções, teria que julgar entre o justo e o pecador e perceber o Filho de Deus em partes separadas. Que é o que o ego tenta fazer, né? Isso exemplifica a diferença decisiva entre Deus e Jesus na Bíblia e um curso em milagres. Fica claro através de todo o Velho Testamento que os justos são salvos e os pecadores condenados ao inferno. Não importando qual livro ou epístola leiamos, a mensagem é a mesma. O Filho de Deus não é um, mas existe em partes separadas. Alguns são bons e serão recompensados por Deus, e outros são maus e serão condenados por Ele. O Filho continua a insanidade do Pai. Como é visto, se alguém é um escriba ou fariseu. Na verdade, o Filho continua a insanidade do Pai, porque se realmente um pai
divide o seu filho em bilhões de pedacinhos? Só pode ser um pai insano. Esses grupos infortunados não estão incluídos na parte boa da filiação. Escribas, né, como a Ellen, ou fariseus. Esses grupos infortunados não estão incluídos na parte boa da filiação. E no Evangelho de João, nem mesmo os judeus, nem outros indesejáveis. Seria realmente inacreditável pensar que esse especialismo é uma característica do amor de Deus, exceto por continuamente demonstrarmos seu ódio durante todas as nossas vidas. Mais uma passagem da lição, Jesus diz que o amor não pode julgar. Sendo um em si mesmo, ele olha para tudo como um só. Assim, Deus não sabe nada sobre o filho separado que existe nos fragmentos. Mais uma vez, Deus não sabe nada do conteúdo do sonho do filho. O ser que ele conhece, que Deus conhece, é Cristo, o filho que ele fez em unidade com ele mesmo. É por isso que o amor não pode julgar, pois apenas na separação o julgamento seria possível, né? Se realmente fôssemos separados. Na verdade, o julgamento é um dos temas mais importantes num curso em milagres, e desistir dele é a essência da expiação. O currículo que Jesus gostaria que aprendêssemos, que ele coloca aqui no manual dos professores. Na medida em que o professor de Deus avança no seu treinamento, aprende uma lição com profundidade cada vez maior. Ele não toma suas próprias decisões. Pergunta ao seu professor qual a sua resposta. Pergunta ao Espírito Santo qual a resposta dele. E é isso que ele segue com sua guia de ação. Olha só o que eu senti de compartilhar com você sobre os princípios especiais dos trabalhadores de milagres. Tá aí, tá a resposta. Isso vem a ser cada vez mais fácil à medida em que o professor de Deus aprende a abrir mão do seu próprio julgamento. Abrir mão do julgamento, o pré-requisito óbvio para se ouvir a voz de Deus, é usualmente um processo razoavelmente lento. Não porque seja difícil, mas porque pode ser percebido como um insulto pessoal. Eu a vida toda sentia isso como insulto. Para que eu ouvir alguém que dissesse assim, seja o que Deus quiser? E eu pensava, deixa Deus em paz, né? Se tu quiser, tu vai fazer tal coisa. Se tu quiser, tu vai conseguir tal coisa. Não se Deus quiser. Eu via como um insulto de todas as formas. Via como se fosse uma maneira de tu tá tirando a tua responsabilidade do negócio, né? Que só ia dar certo se Deus quisesse. Eu não enxergava o que eu enxergo hoje com o Curso em Milagres. Se Deus quiser, isso vai, né? Nossa, para mim era um insulto. Ouvir a resposta do Espírito Santo primeiro, antes de tomar qualquer atitude, antes de falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa na forma. De jeito nenhum. Muito menos de não, mesmo que não tivesse que fazer nada na forma, nem falar nada na forma, mas aquietar para ouvir. Nunca eu faria isso. A minha vida mudou totalmente depois de um curso em milagres. A mudança é tanto quanto a mudança que é de um sistema de pensamento do Espírito Santo que é totalmente de cabeça para baixo, como a mudança que a gente faz, que o sistema de pensamento do ego é totalmente de cabeça para baixo e do Espírito Santo é totalmente
correto? É isso que acontece com a gente. Mas sim, pode ser devagar, pode ser razoavelmente lento, porque a gente sente como insulto pessoal. Mas eu já tô, acho que eu tô num caminho que melhorei um pouco nisso, sim. Deixei o Espírito Santo corrigir minha mente nesse sentido. O treinamento do mundo está dirigido no sentido da consecução de uma meta diretamente oposta à do nosso currículo. Isso que eu estava falando. Então, o sistema de pensamento do ego é totalmente oposto ao sistema de pensamento do Espírito Santo. O mundo treina visando a confiança no próprio julgamento como critério de maturidade, força, sabedoria. Nosso currículo, Jesus diz, treina visando o abandono do julgamento como condição necessária da salvação. E a gente só ouve a guiança do Espírito Santo conforme a gente vai desistindo do julgamento. Então, o amor não pode julgar. Sendo um em si mesmo, ele olha para tudo como um só. O seu significado está na unicidade. Quando eu amo você em parte, professor Ken diz, isso não pode ser amor, cujo significado reside em sua perfeita unidade, não excluindo nada nem ninguém. O amor especial do ego, portanto, ataca a unicidade do céu, tornando-o o lar da culpa. E aí ele coloca essa passagem do capítulo 15 que diz, nós temos dito que limitar o amor a uma parte da filiação é trazer a culpa para os teus relacionamentos e assim fazer com que sejam irreais. Se buscas separar certos aspectos da totalidade e olhar para eles de forma que satisfaçam as tuas necessidades imaginárias, estás tentando usar a separação para salvar-te. Como então poderia a culpa não entrar? Pois a separação é a fonte da culpa. E apelar para ela em busca de salvação é acreditar que está sozinho. Estar sozinho é ser culpado, pois sentir-se sozinho é negar a unicidade do Pai e de seu Filho e assim atacar a realidade. E todos nós, em um momento ou outro, reconhecemos que nos sentimos sozinhos aqui. Lembra aquela pergunta ontológica de novo? Poucos dias eu já falei dela. Pai, posso ser sozinho, separado? E o pai diz, não, filho, não pode. Mas podes acreditar que sim. E é a nossa crença nessa insanidade que faz com que a gente experiencie essa sensação, esse sentimento de estar sozinho e separado. Mais uma vez, então, o seu significado está na unicidade. Então, o amor não pode julgar, o seu significado está na unidade e tem que iludir a mente que o considera parcial ou em partes. Esse é o outro daqueles trocadinhos felizes, trocadilhos para nós, né? Essa tradução não ficou muito boa. Para ser visto novamente em uma lição posterior. Ser parcial significa fazer um julgamento. Somos parciais com um grupo em relação a outro. Quando demonstramos tal parcialidade, estamos vendo a filiação em partes. Existe uma parte boa e uma parte má, e nossa parcialidade é em relação a uma ou a outra. Uma vez que o amor não pode ser conhecido em parte,
Dentro desse sistema de pensamento parcial, o amor nunca será conhecido. Por isso que a gente não sabe o que é o amor. Fez eu lembrar daquela música do Renato Russo, né? É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou sim vai descer. Lembra, gente? Me deu vontade de ouvir essa música agora. Não sei cantar, né, gente? Desculpa aí os... A minha filha diz que eu canto horrivelmente. A vozinha dela é tão linda, às vezes eu começo a cantar junto com ela e destruo a música dela. Ai, ai. Voltando aqui na lição. Não há outro princípio que domine onde o amor não está. O amor é uma lei sem opostos, não dualidade pura. A sua integridade é o poder que mantém todas as coisas unas. O elo entre o pai e o filho, que mantém a ambos para sempre como o mesmo. Mais uma vez aquela coisa que Deus é a causa, né? Mas a gente não sabe onde o pai termina e o filho começa. O princípio que queremos manter dentro do nosso sonho, o lugar onde o amor não está, é o da perfeita unicidade. Isso é refletido em nosso aprendizado do perdão. É impossível experimentarmos a unicidade no mundo. No entanto, ela é relembrada por percebermos que nós e nossos irmãos não somos separados, mas compartilhamos o mesmo propósito e objetivo. Assim, nos tornamos o reflexo da santidade do amor, como a seguinte passagem tão belamente nos lembra. Capítulo 14. Nesse mundo, tu podes vir a ser um espelho sem mancha, no qual a santidade do teu Criador se irradia a partir de ti para tudo à sua volta. Podes refletir o céu aqui. A gente pode ter reflexos do céu aqui no sonho. Tu só tens que deixar o espelho limpo, isento de todas as imagens de escuridão que escondeste e atraíste para ele. Deus brilhará nele por si mesmo. Que passagem linda, gente. Só o claro reflexo de Deus pode ser percebido nele. Só precisas limpar o espelho e a mensagem se irradia daquilo que o espelho apresenta para que todos vejam. Ninguém deixará de compreender. Esses exercícios, portanto, são destinados a nos ajudarem a limpar o espelho que é a nossa mente, para que a poderosa impecabilidade reflita a unicidade amorosa do céu, para que toda filiação se lembre. Assim, nós finalmente chegamos ao lugar curativo da expiação, onde deixamos de ser o reflexo do amor para nos tornarmos o próprio amor. Uma passagem do capítulo 14, o professor Ken colocou aqui, que diz: lá no céu, a santidade não é um reflexo, mas ao invés disso, a condição vigente daquilo que aqui era apenas um reflexo para eles. Deus não é uma imagem e as suas criações, enquanto parte dele, o mantém em si na verdade. Elas não apenas refletem a verdade, são a verdade. Mais um parágrafo da lição. Nenhum curso cujo propósito seja o de te ensinar a lembrar-te do que realmente és, poderia falhar em enfatizar que nunca poderia haver nenhuma diferença entre o que realmente és
E o que é o amor? É só o amor que conhece o que é verdade. O significado do amor é o teu próprio e é compartilhado pelo próprio Deus, pois o que tu és é o que Ele é. Não há nenhum amor a não ser o de Deus e o que Ele é. É tudo o que há. Isso significa que qualquer coisa que pareça estar fora do amor e da unicidade não pode existir, porque não é de Deus. Essa é outra forma de entender porque Deus não apenas não poderia ter criado esse mundo, mas não sabe nada sobre ele. Capítulo 4. Já no iniciozinho do livro texto, Jesus já vem com isso aqui, ó. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. O mundo então está fora da mente de Deus, esse sonho, e assim não tem realidade. Nossa realidade como filho de Deus, no entanto, não pode estar fora da sua mente, da mente de Deus, pois somos parte do amor ilimitado. Na verdade, nós somos o amor, cujo significado é a unicidade sem limites que unifica toda a criação com seu Criador. Vou botar uma musiquinha mais alta aqui, porque o cachorrinho tá enlouquecido lá fora. Nenhuma lei, agora outra passagem da lição. Nenhuma lei que o mundo obedeça pode ajudar-te a aprender o significado do amor. O que o mundo acredita foi feito para esconder o significado do amor e para mantê-lo no escuro e secreto. Não há nenhum princípio que o mundo defenda que não viole a verdade do que é o amor e também do que tu és. Essas são declarações fortes e sua verdade reside no fato de que o que todas as leis do mundo e o próprio mundo ensinam está relacionado à realidade aparente da separação. Tudo o que o mundo ensina é falso. Cada partícula quântica, em última instância, termina na mesma armadilha do ego, pelo menos da perspectiva de um curso em milagres. Ele diz que o mundo material é uma ilusão. No entanto, ainda torna real o pensamento subjacente ao universo. Esse curso ensina que o pensamento é separação e, portanto, ilusório também. Sempre mantenha em mente o não dualismo, que é a espinha dorsal de um curso em milagres. Existe a verdade da perfeita e absoluta unicidade. Deus e nada mais. Não há sombra, escuridão, bem e mal, luz e escuridão. Isso de dualidade não existe. O conteúdo dessa verdade é sucintamente expressa no início do texto. Nesse início, nessa introdução tão maravilhosa que todos nós, estudantes de um curso em milagres, acho que foi aí que um curso em milagres já nos conquistou. Quem tinha que ser conquistado foi conquistado aí, né? Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente dessa forma. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. No entanto, um curso em milagres faz mais do que proclamar a irrealidade do mundo. Ele supre a motivação por trás da sua feitura.
para esconder o significado do amor e para mantê-lo no escuro e secreto. É o que esse mundo faz. A próxima passagem do texto, já citada, elabora o propósito do ego para sua culpa. Capítulo 18. O círculo do medo está exatamente abaixo do nível que o corpo vê e parece ser todo o fundamento no qual o mundo se baseia. Aqui estão todas as ilusões, todos os pensamentos distorcidos, todos os ataques insanos, a fúria, a vingança e a traição que foram feitos para manter a culpa no lugar, de forma que o mundo pudesse surgir dela e mantê-la oculta. O mundo surge da culpa e mantém a culpa oculta. Sua sombra ergue-se à superfície apenas o suficiente para manter as suas manifestações mais externas na escuridão e para trazer desespero e solidão a ele, mantendo-o sem alegria. Entretanto, sua intensidade é velada por suas pesadas cobertas e mantida à parte do que foi feito para mantê-la oculta. É isso que o mundo é. Como alguém poderia ter fé em um mundo cujo propósito é proteger a culpa e atacar Deus? Como alguém poderia acreditar em suas mentiras e ser levado por suas ilusões? Essas são as questões que Jesus está nos pedindo para considerar. Não busques achar o teu ser dentro desse mundo. O amor não pode ser achado na escuridão e na morte. Jesus nos diz mais uma vez que esse mundo é um lugar de morte e escuridão, dificilmente um lugar de luz. Vida, amor ou esperança. Ele não pode ser assim, uma vez que o mundo é a sombra de um pensamento de escuridão e morte. Nós existimos porque acreditamos ter destruído a luz, a vida e o amor. Esse pensamento de destruição está sobre o mundo, que continuamente reflete sua escuridão de volta para nós. Jesus, portanto, está nos dizendo para não olharmos dentro do mundo ou do corpo em busca de ajuda, pois nunca vamos encontrá-la ali. Lembrem-se de que nós fizemos especificamente um mundo sombrio dos corpos para manter a luz do amor oculta nos véus de pecado e culpa do ego. Como então poderia fazer sentido buscar amor no próprio lugar feito para ocultá-lo? Vocês podem se recordar das nossas discussões anteriores sobre a importante seção perto do fim do texto que diz: não busques fora de ti mesmo, que expressa esse tema-chave de Um Curso em Milagres: buscar a verdade do nosso ser apenas onde nós podemos encontrá-la, em nossas mentes. No entanto, ele é perfeitamente aparente aos olhos que veem e aos ouvidos que ouvem a voz do amor. Então, não busques achar o teu ser dentro desse mundo, né? No entanto, ele é perfeitamente aparente, o teu ser, aos olhos que veem e aos ouvidos que ouvem a voz do Espírito Santo, a voz do amor. Quando pedimos ajuda a Jesus e usamos seus olhos para olhar para o mundo, percebermos corretamente e nos lembramos do amor. Nós aprendemos que o mundo do perdão, como o retrato externo de uma condição interna, que é na mente, né, reflete o amor em nossas mentes, transmitido a nós através da voz da expiação e da paz. Então, Jesus pede aqui hoje para a gente praticar. Hoje praticamos fazer com que a tua mente seja livre de todas as leis que pensas ter que obedecer, de todos os limites sob os quais vives e de todas as mudanças que pensas serem parte do destino humano. Hoje vamos dar o maior passo que esse curso requer
no teu avanço em direção à meta que Ele estabelece. Se formos nos lembrar de quem somos como Filho de Deus, a criança do seu amor, precisamos libertar nossas mentes das leis que pensamos serem verdadeiras. Isso significa que precisamos estar cientes delas, questionando cada pequeno valor que mantemos e abrindo mão desses valores, né? Desapegando desses valores. Isso inclui também as mudanças positivas que pensamos terem acontecido, estarem acontecendo ou que vão acontecer no mundo como parte do destino humano. Isso, em última instância, não tem a ver com nada, porque tem a ver com separação também, né? O amor não muda, mas nossa crença em que o amor mudou pode mudar. A nossa crença de que o amor, de alguma maneira, possa ser mutável, né? Mudar isso na nossa mente. Portanto, nós abandonamos nosso sistema de pensamento de culpa, com suas concomitantes leis de ataque, especialismo e morte, passando das leis limitadoras para as leis sem limites do perdão. O reflexo no sonho da lei de amor do céu. E ao rever esse parágrafo e também a lição, mantenha em mente que Jesus não está preocupado com leis externas, pois elas apenas refletem a lei interna da mente equivocada de separação do ego. Essa última é a preocupação de Jesus, pois ela vem da escolha equivocada da mente. O foco do seu curso está sempre em mudar o conteúdo, a mente, não a forma, o corpo. Hoje, se conseguires o menor vislumbre que seja do que o amor significa, Jesus nos diz, terás percorrido uma distância imensurável e avançado no tempo mais do que se pode contar em anos para a tua liberação. Vamos juntos, então, ficar contentes em dar algum tempo a Deus hoje e compreender que o tempo não pode ser melhor utilizado. Jesus está nos dizendo que se tivermos apenas um instante, isso será suficiente, pois nos poupa milhares de anos. Isso é um ponto que já discutimos antes, assim como é uma ideia a qual Jesus repetidamente retorna. No entanto, é uma ideia que não faz sentido para nós, que somos criaturas do tempo e do espaço, até nos unirmos a Ele no instante santo. Tudo então parece diferente, porque nossa experiência não é mais medida através de dimensões temporais e espaciais. Na verdade, o uso que o Espírito Santo faz do tempo é transformá-lo em sem significado, deixando o significado do amor eterno tomar seu lugar. Então Jesus pede que hoje, em 2 vezes durante 15 minutos, a gente escape de todas as leis nas quais a gente acredita agora. Abre a tua mente e descansa, pede Jesus. Isso implica em que nossas mentes estão fechadas, o que precisamos aceitar antes de pedirmos a ajuda de Jesus para abri-las. Como que a gente vai pedir ajuda para Jesus para abrir a mente e nos liberar de tudo que a gente acredita se a gente não reconhece que a gente está com a mente fechada? No manual, Jesus explica que é o julgamento que fecha nossas mentes à verdade. Então, elas se abrem conforme liberamos nossos julgamentos em relação aos outros e a nós mesmos. Só então podemos encontrar a paz e o descanso que Ele nos promete. Já começou o Instagram que me fazia as bochechas rosadas aqui depois que eu passo de 1 hora. Gente, eu vou pular essa parte aqui que o professor Kenneth colocou aqui, porque senão não vou conseguir encerrar essa aula nesse vídeo, tá? Então, ele só colocou aqui uma passagem do manual para professores e a lição também, a gente voltando na lição, Jesus nos diz, o mundo que parece manter-te prisioneiro não pode prender todo aquele que não lhe dá valor. Retira todo o valor que tens dado às suas parcas oferendas e às suas dádivas sem sentido e deixa que a dádiva de Deus substitua
a todas. Chama pelo teu Pai, certo de que a sua voz responderá. Ele próprio prometeu isso. E Ele próprio depositará uma centelha de verdade no interior da tua mente toda vez que desistires de uma crença falsa, de uma ilusão escura a respeito da tua própria realidade e do que o amor significa. Ele brilhará hoje através dos teus pensamentos vãos e ajudar-te a compreender a verdade do amor. Com amorosa gentileza, Ele habitará contigo à medida em que permitires que a sua voz ensine o significado do amor à tua mente limpa e aberta. E Ele abençoará a lição com seu amor. Hoje, a legião dos futuros anos de espera pela salvação desaparece diante da intemporalidade do que aprendes. Vamos dar graças hoje por estarmos sendo poupados de um futuro como o passado. Hoje deixamos o passado para trás, para nunca mais ser lembrado. E erguemos os olhos para um presente diferente, no qual desponta um futuro diverso do passado em todos os aspectos. Na infância, o mundo é recém-nascido e vigiaremos para que ele cresça em saúde e força, para distribuir a sua bênção a todos aqueles que vêm aprender a pôr de lado o mundo que pensavam ter sido feito no ódio para ser o inimigo do amor. Agora, todos eles serão libertados junto conosco. Agora, todos são os nossos irmãos no amor de Deus. Lembrar-nos-emos deles ao longo do dia, pois não podemos deixar uma parte de nós fora do nosso amor se quisermos conhecer o nosso ser. Pelo menos 3 vezes a cada hora, pense em alguém que faz a jornada contigo e que veio para aprender o que tu tens que aprender. E quando ele vier à tua mente, dá a ele essa mensagem do teu ser. Eu te abençoo, irmão, com o amor de Deus, que eu quero compartilhar contigo, pois eu quero aprender a lição feliz de que não há nenhum amor a não ser o de Deus, e o teu e o meu e o de todos. Meus queridos, a gente finalizou a lição 127. Infelizmente eu tive que pular aqui alguns comentários do professor Ken no finalzinho, porque eu estou prestes a ficar sem bateria no meu celular, tá? Mas isso é uma exceção. Em todas as outras lições eu falo cada vírgula que o professor Ken fala, cada comentário de cada passagem das lições do livro. E eu quero continuar assim, mas hoje eu estou quase sem bateria e eu vou perder toda essa live, não vou conseguir deixar gravada e mandar para o YouTube se eu não terminar essa aula de uma vez. Tá bom, queridos? Eu não consigo carregar meu celular nesse suporte que eu tenho aqui. Então, vamos praticar, boa prática para vocês. Que vocês consigam, peçam a Jesus para que vocês consigam compreender o máximo significado do amor. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã de novo.